Fala pessoal, seja bem-vindo ao Design da Vida. Hoje eu estou aqui com Ken Fujioka. Estou super feliz, cara, por fazer esse episódio, de verdade. Eu adoro conversar com gente que me inspira, tá, Ken? E, cara, a sua jornada, assim, como criativo, como executivo, né? Eu não sei nem como te definir. Então, também é podcaster, tem uma série de coisas. Para quem não te conhece ainda, como que você se define? Fala um pouquinho da sua jornada, o que você faz hoje também. Tá bom. Bom, como você falou, meu nome é Ken Fujioka. Eu vou separar o que eu sou do que eu faço, que eu acho que é importante essa separação, assim, né? Eu sou um homem amarelo, né, de origem de descendência japonesa e heterossexual, cisgênero, né? Ou seja, cheio de privilégios que um homem hétero tem. E tento cada dia ser menos babaca do que eu já fui. É basicamente essa a minha jornada hoje, né? Ser menos babaca e mais humano na medida do possível, né? Menos babaca significa ser menos machista, menos racista, menos preconceituoso, né? Isso acho que é o que eu sou. O que eu faço é várias coisas, né? Eu gosto dessa minha fase de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho uma consultoria de resolução de problemas complexos, né? Uma ferramenta ágil. A gente resolve problemas através de sprints de uma semana, né? Eu tenho também um podcast, como você falou, né? O Naruhodô, que já tem aí mais ou menos 250 episódios publicados, né? A gente já tem 4 anos de existência. Eu também sou produtor executivo de um espetáculo teatral, que agora está com uma versão remota também. A gente criou uma versão remota e ela acaba de estrear, né? Também é feito via Zoom, né? E também está acontecendo toda semana, às quintas-feiras à noite. Eu tenho também na verdade, eu sou conselheiro de uma startup, né, de pesquisa online, ela se chama On The Go. É uma startup que, na verdade, é uma spin-off de uma empresa de pesquisa, né? Ela é basicamente uma startup de pesquisa online por meio do uso de chatbots, né? E eu sou caseiro também, ou seja, coordenador de um grupo de masculinidades chamado Memo, né, que promove rodas de conversa entre homens, né, para discutir assuntos que dizem respeito a masculinidades, né. Acho que isso é o que eu faço com uma certa frequência, assim, né? É o que me ocupa bastante tempo aí durante as semanas e eventualmente aparecem outras coisas, mas esses são os projetos que eu toco de maneira frequente, vamos dizer assim. Tá? Vamos começar entendendo, Ken, cara, qual que é a sua visão de mundo? De onde vem essas indagações, então? Porque é, eu me vejo muito em você, tá? Quando você me fala isso. Cara, eu tenho vários Uhum. projetos e isso é até bom, né? Te motiva mais, te traz mais energia ainda, né? Ao invés de te tirar energia. Uhum. Mas, cara, de onde vem isso? Qual que é a sua visão de mundo? O quem é religioso? O quem não é nada religioso? Gosta de espiritualidade? Não. Qual que é a sua visão de mundo? Assim, de onde vem esse Uhum. desejo por ter vários projetos, ajudar, trazer conhecimento e etc. Tá. Então, sob o ponto de vista religioso, Cris, eu me defino, na verdade, eu oscilo entre o agnosticismo e o ateísmo. Então, é, então não dá para dizer que eu sou um cara religioso, tá? Mas isso não significa que algum tipo de espiritualidade não seja uma busca importante, tá? E talvez a minha religião seja uma constante busca por autoconhecimento, né? Tem até uma frase irônica que diz que a terapia é a religião dos ateus, né? Então, eu faço terapia há muitos anos, né? Que é uma ferramenta que me ajuda no autoconhecimento, né? E é o tipo da coisa que quanto mais a gente cavuca, né, mais a gente acha que não sabe.
né? É uma coisa meio existencialista, assim, mas é a pura verdade, assim, sabe? Quanto mais eu acho que me conheço, eu mais tenho certeza de que eu não sei nada, né? Mas essa busca continua, sabe? Eu acho que a espiritualidade, no meu caso, se dá desse jeito, através do autoconhecimento. Eu tenho um ponto de vista de que a vida é valiosa justamente porque é finita. Esse é um ponto de vista também meio ateu e pouco espírita, né? Mas assim, é justamente pela finitude que a vida é tão valiosa e por isso ela deve ser tratada de uma maneira cara e cuidadosa, assim, né? E acho que é isso, assim, né? E como eu comecei falando lá atrás, né? Eu procuro separar o ser do fazer. Você não é seu trabalho, o seu cargo não é seu sobrenome, né? Mas assim, não é uma coisa que eu sempre tive consciência, não, assim, sabe? Vem dessa busca do Perguntar. autoconhecimento. Durante muito tempo eu levei trabalho mais a sério do que devia, a carreira profissional de maneira mais egocêntrica do que devia, né? Acho que todas as mudanças de pontos de vista vieram com o amadurecimento, assim. Eu já fui um cara que trabalhou demais, que deu atenção demais para o sobrenome relacionado ao cargo, à empresa onde você está, sabe, o status que você tem, né? Acho que é uma coisa que veio com o tempo. E quando que foi isso que você falou, cara, puta, isso aqui não é o que me traz, talvez, o sentido, ou me preenche de fato como ser humano, assim, quando que foi, não sei se foi exatamente essa indagação, mas qual foi a indagação naquele momento? Então, acho que não existe um marco, sabe assim? Eu acho que as coisas vão acontecendo. Acho que você tem vários momentos na vida que vão fazendo você ir descobrindo coisas novas, descobrindo mais sobre você, né? Até que culmina no momento em que você tem o privilégio de dizer, ok, cansei disso daqui, vou fazer de outro jeito, né? Mas eu tive que estar numa posição privilegiada, eu tive que me sentir numa posição confortável, privilegiada para poder fazer isso. Eu não sou um cara que teve a coragem de jogar tudo para o alto, nada disso, sabe? Só quando eu tinha uma certa situação, inclusive financeira, eu me dei ao luxo de fazer essa mudança de estilo de vida, assim. E o que significa essa mudança de estilo de vida? Me fala características dela, assim, como que você mudou o seu estilo de vida para estar como você está vivendo hoje, com alguns projetos que tem algum vínculo mais emocional, ali um desejo Uhum. seu, talvez, de se doar também, né? Mas, enfim, quais foram as... É, eu acho que tem a ver com o privilégio de poder dizer não, sabe? Acho que acho que é uma das coisas principais, assim, sabe? Que um certo conforto financeiro te dá, inclusive, né? O privilégio de poder dizer não, o privilégio de escolher o que fazer e principalmente escolher o que não fazer, né? E você passar a fazer mais as coisas porque quer e porque acredita e menos porque você precisa, né? Acho que durante muito tempo das nossas vidas a gente acaba fazendo coisas porque a gente precisa. Não necessariamente a gente concorda, não necessariamente a gente acredita, não necessariamente a gente acha que vai fazer algum bem para a humanidade, né? Mas a gente faz porque precisa, né? Eu acho que eu consegui chegar no momento da vida em que eu tinha uma situação privilegiada para poder dizer não, né? Dizer não, eu não vou mais fazer coisas só porque eu preciso e abrir mão daquilo que eu acredito, né? Eu acho que por isso que assim não é um momento que marca isso. Eu acho que você vai construindo isso, de redescobrindo coisas sobre si mesmo. O que existe sim é um marco em que você se sente encorajado ou
numa situação confortável o suficiente para falar, bom, agora eu posso dar esse passo. Né? Mas emocionalmente o passo é dado antes. Né? Você já sonha com isso, você já imagina isso. Né? Nem Faz todo sentido. mundo consegue o privilégio de poder executar. Né? Acho que eu tive o privilégio de poder executar. Como acho que tem gente que consegue chegar nesse ponto muito mais cedo do que eu cheguei. Né? Eu já tinha mais de 45 anos quando eu, de fato, pude dar esse salto. Né? Enquanto que tem gente que acho que consegue dar esse salto com menos de 30. Né? E eu admiro muito essas pessoas. Né? Mas, enfim, acho que tem a ver também com como as gerações encaram trabalho, e, né, encaram carreira, etc. Acho que eu venho de uma geração que encarava trabalho de uma maneira bastante mercantilista, né? Bastante não havia discussões sobre propósito, né? Nem sobre coisas mais nem sobre vida pessoal, né? Assim, eu nasci em 1970, né? Então eu cresci nos anos 70 e 80, onde o ícone do sucesso profissional eram os yuppies, né? Eram pessoas extremamente individualistas, workaholics do mercado financeiro, né? E que criaram naquele momento o símbolo do que significaria sucesso profissional durante muitos anos. Né? Isso foi, inclusive, extrapolado para vários segmentos, né? Várias outras indústrias. Né? Acho que, felizmente, esse modelo começa a ser questionado. Né? Esse modelo de sucesso começa a ser questionado. Esse modelo também era um modelo bastante excludente. Né? Então, era um modelo que sustenta hoje no poder. Assim, né? Então, um modelo de homens brancos, né, que acreditam no poder do dinheiro. Basicamente isso. Assim, né? Isso foi construído desde então e já era anterior a isso, mas acho que nos anos 80 ele ganhou um outro status, status de estilo de vida. Né? E acho que a gente está vivendo uma época, né, eu estou muito feliz de estar vivendo ainda, já está vivo nessa época em que várias dessas coisas estão sendo questionadas. Quando você fala de... Bom, eu venho dessa geração, né, Ken? Essa geração que você comenta, né, que é mais millennial, que questiona essas questões de propósito e tal. E esse é o motivo principal de eu também ter criado aqui o Design da Vida, né? Cara, vamos falar de... Enfim, então, para mim é meio que... Eu entrei no mundo profissional, no mundo das startups, principalmente, tá? E, cara, eu começo a enxergar, tá? Então eu tô olhando para trás, estão falando de mim. Eu começo a enxergar muita coisa um pouco doente, se eu posso falar a palavra certa, tá? Então, assim, cara, um estilo de vida que não é sustentável para um crescimento acelerado no nível absurdo, que não tem muita conexão com a natureza, se eu puder dizer assim, né? Então, enfim, são indagações que eu tenho. E quando você vem desse mercado do business também, você hoje, né, faz consultoria, ajuda outras empresas a resolver problemas complexos. Quais são algumas provocações que você traz para a mesa, nos projetos, enfim, de visão, olhando para negócio hoje, assim, trazendo toda essa bagagem que você está levantando também? Olha, eu acho que o mercado de startups, ela também tem o seu lado luz e seu lado sombra. Né? E quando você se envolve com ele, né, ou até trabalha de maneira mais regular dentro desse mercado, como você está fazendo, acho que você começa a perceber que existe sim um lado sombra, né, desse universo. Né? O universo de startups, ele herda várias... ele traz, acho que, vários paradigmas novos,
Tá? E isso que faz das startups coisas tão atraentes, mas ela, ao mesmo tempo, herda vários problemas, né, do mundo corporativo, que o mundo corporativo sempre teve. Tá? Então, eu acho que as startups ainda são um universo essencialmente masculino, essencialmente branco, onde o modelo de sucesso ainda está atrelado a acúmulo de dinheiro. Então, acho que ainda é pouco includente, pouco diverso, né? Eu acho que ainda é um modelo que eu estou generalizando aqui, obviamente, né? Mas pelas startups que eu conheço, eu presto serviço para algumas, inclusive, sou conselheiro de outra, né? Mas acho que o mundo das startups ainda tem alguns problemas que são paradigmáticos do mundo corporativo. Tá? Então, a gente tá falando de overwork, né? Da celebração do overwork. Né? Então, você vestir a camisa e não ter hora para sair do trabalho, né? É visto como uma virtude e não como um vício, e não como um problema. Né? E coisas do gênero. Sabe? E tudo que deriva disso. Né? Porque eu fui coordenador de uma pesquisa sobre assédio no mercado publicitário. Tá? E tudo que você vê como uma cultura de assédio no mercado publicitário, ele existe em proporções diferentes em vários outros mercados. Tá? O mercado de startups é um deles. O mercado de tecnologia, em geral, é um deles. Não tem a menor dúvida. Né? É um mercado extremamente masculino, machista, né? Pouco diverso, que cultua overwork, que tem assédio moral, né? Onde piadas de mau gosto são vistas como brincadeira e não como ofensa. Então, assim, ele herda vários problemas. Né? Isso vale também para o mercado financeiro, no mercado de escritórios de advocacia. Né? Quando eu fiz esse trabalho sobre essa mercado publicitário, eu tive conversa com vários outros segmentos, né, que vivem exatamente o mesmo modelo. Né? Então, acho que esse é um grande problema, tá? No mercado de startups, que ainda ser pouco autocrítico em relação aos problemas que ele herdou do mercado corporativo. Ela fala bastante sobre o que ela rompeu, a ruptura que ela conseguiu fazer em relação ao mercado corporativo, mas acho que é pouco autocrítica em relação às coisas que ela não rompeu, as coisas que ela, na verdade, herdou. Tá? E é difícil ter esse olhar, né? Porque às vezes a empresa está causando de negativo, né? Então, assim, o próprio modelo, é o que você está falando, às vezes o próprio modelo herda isso como, enfim, pela Sim, própria forma de fazer as coisas, o modelo, né, de sim, sim. negócio. Eu acho que as startups elas vão precisar ter uma autocrítica para continuarem sendo sustentáveis, assim, sabe? De uma maneira mais de médio e longo prazo, assim, sabe? Eu acho que ainda há muita startup que acredita na falácia da meritocracia. Tá? Fala um pouquinho pra gente sobre meritocracia e privilégio, que eu li um artigo no seu blog Sim, e, cara, eu acho que é um espaço legal também pra gente explorar um pouquinho isso. Então, porque... Só uma coisa sobre o microfone aqui, tá pegando um pouquinho na camiseta, tá? Aí só o fio aqui. Desculpa. Aí, nada, Tá bom. pronto. Pronto. Então, por que a falácia da meritocracia? Né? Porque a meritocracia, a crença na meritocracia, ela parte da premissa de que todos têm direitos iguais e, portanto, eu vou recompensar aqueles que tiveram uma performance melhor. Né? E isso é recompensar por mérito. Né? Resumindo, de maneira grosseira, é isso. Né? Por que é uma falácia? Porque é mentira que todo mundo parte do mesmo ponto de partida. Tá? É mentira. Então, a gente está vivendo, por exemplo, um momento de pandemia, né? E de muita gente tendo que trabalhar, ou pelo menos muitas pessoas que podem trabalhar remotamente, né, das suas casas. Né? Agora, dizer que todo mundo tem as mesmas condições de trabalho é uma mentira deslavada. Né? Eu estou morando num lugar espaçoso, tá? Com móveis adequados, com iluminação, com Wi-Fi bom, com computador bom, sabe, num bairro silencioso,
Enquanto tem gente que está morando em 2 cômodos, tá? Em 6 pessoas, num lugar muito barulhento, né? Sem ventilação, sem iluminação, a internet não presta, o computador é precário. Então, assim, como é que a gente consegue, como é que a gente vai aceitar, né, a premissa de que a gente está partindo de pontos de partidas iguais, que a gente está com condições iguais de trabalho para disputar, seja lá o que for, né? Isso partindo da premissa de que fazer negócio tem a ver com disputa, o que já é um problema. Mas, assim, e isso vale para o trabalho como um todo. Assim, né? Eu dei um exemplo de um trabalho remoto em quarentena devido a uma pandemia, né? Mas isso acontece no escritório também, né? Fora da pandemia, né? Assim, é diferente alguém que trabalha a 5 minutos de Uber do trabalho, né, do escritório, né, contra uma pessoa que trabalha, que tem que pegar 3 horas, 3 conduções, né, para chegar no mesmo lugar, que mora muito longe, né? Então ela dorme menos, ela descansa menos, né? Ela se cansa mais só no deslocamento, né? Ela tem o dinheiro contado para o almoço, né? Ela é arrimo de família, né? Mesmo com 20 anos de idade. E, de novo, não dá para dizer que as pessoas estão com o mesmo ponto de partida. Tá? Existem várias outras metáforas, inclusive, melhores para a gente entender essa falácia da meritocracia. Mas o que importa aqui dizer é, mesmo no mundo das startups, né, mas inclusive no mundo corporativo como um todo, ainda tem muita gente que acredita que a meritocracia é uma coisa verdadeira, tá? Que ela existe e que ela é a melhor forma de avaliar as pessoas. Acho que essa é uma das falácias. Tem uma outra falácia que acho que é bastante própria do mundo das startups, né? Que é a falácia do empreendedorismo, né? Eu vou resolver o problema da humanidade com eu... Isso, que todo mundo vai ser dono da sua vida, dono do seu próprio negócio, né? Não vai ser mais empregado de ninguém, né? Quando, na verdade, a gente está falando de um momento que a gente está vivendo da sociedade de precarização do trabalho, né? Então, assim, as condições de trabalho estão cada vez mais complicadas para quem não é dono do capital, né? Ela está tendo que aceitar condições cada vez mais restritas, condições de trabalho cada vez mais problemáticas, né? A gente vive também um momento de enfraquecimento dos sindicatos, né, das associações de trabalhadores, né, da automação de vários tipos de atividade, né, elimina uma série de empregos, né, e as perspectivas é de que isso não vai melhorar, tá? As condições de trabalho vão ser cada vez mais precárias, a gente vai ter cada vez menos emprego, atividades que existiam antes vão passar a ser atividades automatizadas, né? E a gente vai viver um grande problema sob o ponto de vista trabalhista, né? E acho que também é uma autocrítica importante que o mundo corporativo, o mundo das startups precisa começar a discutir. No mínimo discutir, porque faz parte do problema. E para onde que a gente está caminhando? Assim, o que a gente pode fazer olhando para tentar construir esse novo modelo? Assim, sabe? Porque eu acho que é muito isso, né? Desenhar um novo modelo. Mas o que você enxerga nos próximos anos? Eu sei que é impossível prever alguma coisa, mas assim, para onde a gente está caminhando, basicamente? O que você acha que a gente está Cara, caminhando? não, é impossível prever mesmo. Acho que é uma discussão bem grande, que está sendo feita, inclusive, na Organização Internacional do Trabalho, né, nos fóruns das Nações Unidas, né, porque é um problema grande e complexo, tá? Envolve muitos agentes, muitos interesses, né? Mas existe sim um certo consenso por parte de algumas lideranças de que o modelo do jeito que ele vai explodir, ou implodir, né? E que é preciso
enxergar as coisas de uma outra forma, né? O termo sustentabilidade ganhou um sentido muito mais amplo, né? Ele nasceu, antigamente, sustentabilidade significava meio ambiente, né? Hoje, sustentabilidade significa a viabilidade do capitalismo, né, num mundo que tem cada vez mais gente, né, cada vez menos emprego, né, e que vai ter que resolver essa equação. Então, assim, eu não tenho a resposta, Cris, não tenho a resposta de verdade, assim, mas eu acho que é importante a gente começar a discutir o problema, né? Se a gente ainda não tem a solução, pelo menos começar a discutir o problema. Sim. Cara, eu adoro esse tipo de assunto, estudo sobre isso. Existem algumas coisas, né? Empresas sociais, que é um caminho ali em Bangladesh existe um banco, você já viu? Um De banco, microcrédito, isso, de microcrédito, enfim, já mostra um caminho ali, alguma coisa, né? Que a gente pode é uma começar a fazer. possibilidade. Ele foi criado pelo Yunus, né? Isso. Por um bengalês que foi prêmio Nobel, inclusive, né? Prêmio Nobel da Paz, né? E que propôs um caminho, né? Eu acho que não existe uma solução one size fits all, sabe assim? Eu acho que a gente vai ter que buscar vários caminhos alternativos. Sim. Vamos, só para a gente fechar esse gancho de business, um pouco do mundo corporativo e tal. Vamos falar de dinheiro, assim. Qual que é a sua visão de dinheiro, então? Qual a função do dinheiro e o que significa o dinheiro para você hoje? Então, acho que a gente resvalou um pouco nisso, né? Sobre o privilégio de dizer não, né? Eu acho que o dinheiro, ele viabiliza isso. Hoje, para mim, o dinheiro é um viabilizador disso, sabe? Ter o privilégio de poder dizer não, de poder escolher as coisas que eu vou fazer, especialmente as coisas que eu não vou fazer, né? Sob o ponto de vista mais prático, né, ter dinheiro significa também um outro privilégio, que é você se preocupar menos com as tempestades do futuro, né? E acho que a pandemia, de novo, é um bom exemplo disso. Você tem um pequeno grupo de pessoas, e talvez a gente não tenha consciência do quão pequeno é esse grupo, do qual eu faço parte, né? De pessoas que estão, pelo menos financeiramente, elas estão com gordura para passar por essa tempestade, né? E a gente tem uma massa da população que não tinha gordura sequer para passar por um dia de tempestade, né? E que, portanto, por exemplo, está tendo que se sujeitar ao risco de ser contaminado, né? Porque ela não tem outra escolha senão trabalhar para pagar a refeição do dia, né? E é importante a gente ter consciência disso, né? De que a gente faz parte de um grupo pequeno e privilegiado que pode fazer home office, porque tem Wi-Fi de qualidade, computador, etc, etc, tudo aquilo que eu falei, né? E tem, eventualmente, uma certa gordura, tá, para passar por essa tempestade. Então, ter dinheiro é uma tranquilidade que a grande massa das pessoas não tem, né? Essa tranquilidade para passar por essa tempestade. Você está ouvindo o interfone? Sim. Eu deixo eu ir lá atender Vai só lá, vai lá, para vai lá. Depois a gente edita aqui. dispensar, tá bom? Tranquilo. Estou voltando, desculpa. Então, assim, eu acho que tem o privilégio de se preocupar menos com as tempestades e tem o privilégio de você poder dizer não. Sob um ponto de vista ainda mais prático, né, para mim, dinheiro hoje significa poder viajar. Assim, porque eu sou um cara que resolveu ter cada vez menos coisas, né? Então, mas viajar custa caro, né?
viajar com conforto custa ainda mais caro, né? Então, e viajar é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, eu diria que é onde eu acabo gastando dinheiro, vamos dizer assim. É nisso. A gente pulou uma pergunta, Ken, mas eu quero, É. cara, voltar nela só rapidinho, porque eu Uhum. acho que é bem importante para mim e para quem está ouvindo também, que é o seguinte: olhando para os últimos 20 anos, lá atrás, 20 anos atrás, né, da sua vida, o que que hoje você entende, então, que você compreende com essa maturidade, tudo que a gente falou, que faz total diferença, sabe? Que se talvez você soubesse há 20 anos, eu sei que é injusto essa pergunta, tá? Porque como a gente falou, a gente é a construção do caminho, né? Então, das coisas que a gente Sim. vai construindo e etc. Uhum. Mas se você pudesse tentar encontrar um ponto aí que putz, resolveria, ajudaria muito, que você acha que faz essa diferença hoje? Não, cara, é tranquilo para eu responder, porque com 49 anos, a gente já começa a 20 anos, já não parece tanto assim, né? E você consegue enxergar a vida mais em perspectiva, assim, né? E eu não tenho dúvida de que a grande diferença entre o Ken com 30 anos e o Ken agora com 50, né, arredondando, né, a grande diferença é a consciência do lugar de privilégio que eu tenho, né? Eu não tinha, eu tinha zero consciência do lugar de privilégio que eu tinha aos 30 anos. Zero consciência, né? Hoje eu vejo jovens com 15 anos, né, ativistas na escola, no colégio, né, que já têm mais consciência de classe, consciência identitária, né, consciência sobre privilégios, que eu tenho hoje, né? E elas têm 15 anos. Então, assim, eu com 30 tinha zero, né? Acho que a grande diferença do quem daquela época com quem de hoje é que hoje eu posso dizer que eu tenho mais consciência sobre esse meu lugar de privilégio, tá? E isso muda como você enxerga a vida, né? É uma coisa que você, depois que você vê, você não consegue mais desver. E aí, quando você enxerga isso, percebe isso, você tem dois caminhos para tomar. Ou você segue desfrutando dos privilégios, né, e finge que isso não é problema seu, né? Ou você passa a tentar fazer algo com esse privilégio que você tem ou conquistou, né? Seja economicamente, seja profissionalmente, seja do ponto de vista de conhecimento, de entretenimento. Assim, eu não estou falando de assistencialismo, né? Estou falando que quando você percebe o lugar de privilégio, você pode decidir fazer algo com ele ou não, né? E acho que essa é a grande mudança, né? A grande mudança. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto se aquilo vai fazer diferença para outras pessoas, né? Pessoas que têm menos privilégio do que eu, né? Às vezes a resposta é não, né? Mas eu faço mesmo assim, né? Mas é muito mais satisfatório quando eu faço, mas a resposta é sim, né? Vai impactar pessoas e fazer diferença na vida de pessoas que têm menos privilégio do que eu. Então, quando a resposta é sim, é muito mais satisfatório. Não significa que eu só faço coisas, né? Eu não sou nenhum salvador, né? Eu sou ser humano, faço um monte de cagada todos os dias, né? Mas eu passei a fazer perguntas para mim mesmo que eu não fazia quando eu tinha 30 anos. Acho que essa é a grande diferença de quem de 20 anos atrás e de hoje. Você tem alguma pergunta que você costuma se fazer no decorrer do seu dia, ou qualquer coisa assim que te traz um pouco para essa consciência? Acho que não é do decorrer do dia, mas toda vez que eu preciso resolver, decidir, toda vez que eu preciso decidir se eu vou ou não tocar determinado projeto, né, ou fazer determinada coisa. Assim,
E acho que tem coisas que eu faço que tem mais impacto e outras têm menos impacto em pessoas em lugar de menos privilégio do que eu. Tá? E eu faço ambas. Tá? Eu não sou uma ONG que só faz coisas de impacto social. Estou longe disso. Assim, tá? Mas eu procuro fazer entre as coisas que eu faço, coisas que têm algum impacto positivo, sim. Tá? Acho que o Memo é um exemplo disso. Assim. O que é o Depois eu quero Memo? Se falar mais. quiser. Já vamos entrar nesse tópico, porque eu já, daqui a pouco a gente fala de outras coisas ali, mas vamos explorar um Uhum, pouquinho isso que eu acho que é bem interessante. O que é o Memo? Qual a proposta? Qual que é a sua visão uhum. da masculinidade? Qual que é a proposta de valor, enfim, que você consegue enxergar, que a gente precisa passar? O Memo é uma atividade voluntária, né, minha. Meu envolvimento com o Memo é voluntário. Tá? Então, quando eu digo que eu sou caseiro de um grupo de masculinidades, significa que eu sou coordenador voluntário de um grupo de masculinidades que é gratuito, inclusive. Tá? O que é o Memo? O Memo é um negócio social, foi criado por um amigo chamado Pedro de Figueiredo, carioca, e que tem uma crença. Né? Esse negócio social tem uma crença, que é os homens têm um papel a exercer na equidade de gênero. Tá? É um ponto de vista interessante, porque assim como o racismo é um problema criado pelos brancos, racismo é um problema criado pelos brancos. Né? E só quando você se atenta para isso, você de fato começa a tentar ter uma atitude antirracista. Né? Você é um não negro e entende que é um não negro que criou esse problema, não foi o negro que criou esse problema. O negro está bem em ser negro. Né? O racismo é um problema criado pelos não negros. Né? O machismo é um problema criado pelos homens. O machismo não é um problema criado pelas mulheres. Né? As mulheres estão muito bem sendo mulheres, né? Em ser mulheres. Né? Os homens é que criaram esse problema. Né? Então, partindo da premissa que foram os homens que criaram esse problema, então o homem ele tem responsabilidade sobre esse problema. Né? E a responsabilidade tem a ver com seus próprios atos, nossos próprios atos como homens. Tá? Então, o que a gente faz é ter um grupo reflexivo. O que é um grupo reflexivo? É um coletivo de homens, né, que procura gerar reflexão sobre o seu comportamento, né, enquanto homem. Comportamento que afeta ele mesmo, comportamento que afeta outras pessoas, outros homens, outras mulheres, a sociedade como um todo. Né? Então, o que a gente faz na prática, né, o que a gente faz é se reunir frequentemente. Tá? Então, cada temporada tem 11 encontros de um grupo de homens que vai discutir temas relacionados aos homens, tá? E discutir qual a melhor forma da gente ajudar, ou fazer o nosso papel na promoção da equidade de gênero. Tá? E isso significa que tem a ver com mudar o nosso comportamento. A gente não discute como que a mulher tem que agir. Quem é a gente para discutir como é que a mulher tem que agir? Elas já discutem como elas têm que agir há muito mais tempo que os homens. Então, o que a gente discute é como é que a gente pode mudar o nosso comportamento. Porque a gente teve um comportamento cagado e ainda tem, né, há décadas, há séculos. Então, o que a gente pode fazer para mitigar tudo isso? E a gente faz isso em conjunto. A gente faz isso através do grupos reflexivos, ou seja, que são rodas de conversa com um método. Tá? A gente tem um método mesmo, que é inspirado numa metodologia consagrada, tá? De grupos reflexivos, né? E onde a gente parte das nossas próprias experiências. Né? Então, ninguém é palestrinha nesses grupos. Tá? Ninguém está lá para fazer palestra para o outro. Tá? São homens que estão admitindo seus próprios erros diante de outros homens, né? Ou seja, se vulnerabilizando
na frente de outros homens, né, admitindo suas próprias cagadas do passado, né, para tentar fazer menos cagada no futuro, né, e no presente. Então é basicamente isso que a gente faz, né? Então quem participa de um grupo do Memo, ele não tem uma medalhinha de homem desconstruído, não tem um badge de homem especial, nada disso, tá? São só caras que estão tentando fazer menos cagada, só isso, né? E para isso existe uma metodologia, né, que ajuda nisso, tá? Que tem comprovação de que traz resultados positivos, tá? É basicamente isso. E Tá? para quem está ouvindo aqui, e para mim também, ou para, enfim, qualquer pessoa que está ouvindo aqui, quais são, sei lá, essas 3 principais reflexões assim que você vê em comum, sabe, que é uma pauta em comum que você vê que às vezes a gente como homem faz de cagada e que, putz, talvez seja importante jogar um Cara, holofote. não, nem existe um top 3. Na verdade, a gente faz 11 encontros e a cada encontro você tem um tema para ser discutido, né? E os temas variam, sabe? Então, a gente conversa desde comportamentos violentos que os homens aprendem, né, e acabam levando para a vida, né, até impotência sexual, né, e a dificuldade que o homem tem de falar sobre isso, inclusive com outros homens, né? Então, assim, os temas variam muito, né, mas todos eles têm a ver com temas que o homem tem dificuldade de conversar sobre. Porque, basicamente, os homens têm dificuldade de conversar sobre seus problemas. Tá? Então, é quase um estereótipo, mas um estereótipo baseado muito na realidade, de que homem, quando se junta, fala dos mesmos assuntos. Tá? Fala de futebol, de mulher, de churrasco, de cerveja. Né? Assim, é um repertório tão pobre, né? E principalmente do ponto de vista emocional, é um repertório tão pobre, né, que quando a gente consegue juntar homens para conversar sobre essas coisas que a gente aprendeu a evitar durante tanto tempo, né, acontece ali a gente chama de uma micro-revolução. Né? Naquela encontro aconteceu uma micro-revolução. Né? E é de micro-revolução em micro-revolução que a gente acredita que vai transformar o comportamento e as ideias de outros homens, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, menos escrota, né? E, de novo, né, tem a ver com discutir sobre o nosso comportamento. Tá? Não cabe aos homens discutir como é que as mulheres devem agir. Tá? Cabe aos homens discutir como ele deve agir. Tá? As cagadas que ele tem que deixar de fazer. Né? E a gente fala aqui assim, por que só homens? Né? Primeiro porque assim, tem questões que homens entendem melhor outros homens, assim como mulher entende melhor outras mulheres. Né? E segundo porque as mulheres já têm problemas demais para resolver. Muitos deles, inclusive, causados por nós homens. Né? Então, acho que faz parte da responsabilização a gente assumir esses problemas para nós mesmos. Né? Você vai se surpreender como se os homens quiserem, eles conseguem discutir as coisas, os problemas, os seus próprios problemas. E, cara, muito interessante, assim, de fato, eu também fiz terapia, né, Ken? Então, eu investi nisso na minha vida e, cara, assim, enfim, eu acho que é um caminho excelente para quem tá precisando de ajuda, nem precisa de ajuda, querer se conhecer mesmo, né? Para você Sim. enxergar o que você não tá enxergando, basicamente, essa abertura, essa vulnerabilidade, né, de se conhecer. Cara, falando sobre... Eu acho que esse é um tópico que depois a gente vai ter que gravar só um episódio sobre isso, tá? Só Tá sobre bom. masculinidade. Porque se eu começar a falar, cara, tem tanta coisa que dá pra gente puxar, né? Então, depois eu vou deixar uma sugestão de livro, inclusive. Depois eu te mando, que é um livro que se chama King, Warrior and Lover, que fala sobre a masculinidade por uma ótica
sombra e luz. É isso que você tinha falado, né? E que só trazendo um pouquinho disso, é que eu acho que hoje, de fato, cara, é tão importante ter espaços assim, por quê? Porque eu sinto que o masculino, o menino, o homem, às vezes se sente perdido, sabe? Porque não tem um espaço de conversa e a gente está vivendo numa transição também, né? Uma transformação do enfim, é uma ressignificação do que significa ser homem, né? Então, às vezes, eu acho que esse masculino acaba meio perdido, né? E aí vive no lado sombrio da masculinidade que não é positiva, né? Então, enfim. Falando de educação, então, para a gente indo para o final, Ken. Cara, olhando para sua trajetória, né, você falou quase 50 anos aí de história, né? Eu tenho 23, Ken. 23, cara, sou muito novo. Olha só, cara. Você ainda tem salvação. E, cara, o que você poderia dizer para mim, então, e para os ouvintes, que aqui a maioria tem uns 23, uns 35, tá? Essa faixa etária, sobre aprender, sabe? Porque eu acho que é muito disso, né? É fazer cagada, aprender, ter essa abertura, essa curiosidade para se conhecer, né? Mas o que você pode falar sobre aprender, sobre educação, sobre aproveitar o caminho, assim? Tá. O Naruhodô me ensinou, entre várias coisas que o Naruhodô me ensinou, ele me ensinou a diferença entre conhecer e aprender. Então, conhecer é uma coisa. E você pode conhecer, por exemplo, lendo um livro, assistindo a um documentário, né? Você conhece. Você toma conhecimento. Né? E esse é um passo importante. Né? Não vou dizer que esse passo não é importante. Né? Mas aprender é uma outra coisa. Né? Aprender é quando você dá um passo seguinte com aquilo que você conheceu. É quando você pega aquilo que você conheceu e, por exemplo, ensina uma outra pessoa. Né? Quando você passa esse conhecimento para frente. Né? É quase um treino seu de passar esse conhecimento para frente para reforçar aquilo que você aprende, que você conheceu e virar aprendizado. Né? Ou quando você pega aquilo que você conheceu e você aplica em alguma coisa concreta na vida. Aí você aprende. Né? Até você fazer algo com aquilo que você conheceu é conhecimento. Né? Então, se eu tenho que falar alguma coisa sobre aprender, e eu aprendi isso com o Naruhodo, é fazer. Sabe? Você tem que fazer coisas. Né? Então, esse podcast foi um fazer seu. Sabe? Ele saiu do campo das ideias, né? E do campo do conhecimento. Ele foi para o fazer. Né? É mais do que prática, é o fazer mesmo. Né? É o fazer, errar, refazer. Né? Aprender com erro, refazer. Né? A minha consultoria parte dessa premissa. Né? Então, para resolver problemas complexos, a gente faz desde o primeiro dia, ao invés de ficar só tergiversando, ao invés de ficar só mentalizando as coisas. Né? Tem que colocar a mão na massa. Né? O Naruhodô foi um jeito de colocar a mão na massa. Né? O Naruhodô, eu juntei duas dores que eu tinha, né? Para fazer alguma coisa. Né? Mas, no primeiro momento, eram só dores, eram só conhecimentos. Né? Um conhecimento o mundo está caminhando para um destino preocupante, onde as pessoas estão se agarrando a fake news e a crenças pessoais. Né? Estão se agarrando a crenças pessoais e fake news para decidir a sua vida. Decidir em quem votar, decidir o que fazer. Né? E isso é preocupante. Para mim, na minha ótica, aquilo era preocupante. Tá? De outro lado, eu também achava que o conhecimento científico ele está num alto da montanha, inacessível, sabe? Quase arrogante, prepotente, não conversa com a sociedade. Né? A ciência, a academia, não conversa com a sociedade, é distante da sociedade. Né?
Então, o Naruhodô foi um jeito de juntar essas duas dores, assim, resolver essas duas dores ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, trazer conhecimento científico para a mesa, né? Para a pessoa levar isso em conta também para tirar suas conclusões. Eu não estou dizendo que a ciência é uma verdade absoluta, tá? Mas, porra, leve em conta o conhecimento científico antes de você concluir alguma coisa. Né? Não se baseie só num vídeo que você recebeu no WhatsApp que você não sabe nem quem fez. Né? E, ao mesmo tempo, fazer com que a ciência desça do seu pedestal e fale com o ser humano comum. Né? Por isso que é um podcast de divulgação científica, onde a gente fala sobre coisas da vida, baseado sempre em fatos científicos, mas de uma maneira acessível, de uma maneira palatável, bem-humorada. Né? É isso que a gente procura fazer no podcast. Né? E tem dado certo, tanto que ele cresce a cada semana e está aí com seus 4 anos de existência já. Né? Mas foi o fazer, entende? Se eu ficasse só com isso na cabeça, não ia adiantar nada. Tá? A gente teve que fazer, errar. Eu achei os primeiros 30 episódios uma porcaria. Tá? Mas eu tive que fazer os 30 episódios para fazer um 31º melhor. Né? É só o fazer que faz com que a gente faça cada vez melhor. Assim, né? E isso é o processo de aprender. Fazer, errar, aprender com o erro, refazer. Sabe? Ou ensinar outra pessoa, passar o conhecimento para outra pessoa. Esse é o processo de aprendizado. Né? Que é diferente de conhecer. Tá? Então, dito isso, sim, toda vez que alguém vem conversar comigo, eu dou mentoria para alguns jovens profissionais, né, que estão tendo que tomar decisões sobre carreira, etc. Né? E uma coisa que eu falo bastante, de maneira bastante frequente, né, é incentivar as pessoas a fazerem um projeto pessoal. Tirar do papel um projeto pessoal. Tá? Que seja totalmente independente do trabalho. Tá? Totalmente independente do emprego, do estágio, né? Que seja um projeto pessoal independente que você tire do papel. Sabe? Porque se é um projeto seu e você escolheu o que é, que impacto que ele vai ter, para quem ele é, a culpa é toda sua. Você não vai poder dar desculpa de que o seu chefe, a cultura da empresa, né, as policies da empresa atrapalharam. Não, nada, não tinha nada disso para atrapalhar. Se você não fez, é porque você não quis. Ou porque você não fez. Tá? Porque ele estava todo na sua mão. Tá? O jeito de fazer, como fazer, tá na sua mão. Então, é legal porque o projeto pessoal ele deixa de ser uma tentativa de desculpas, né? De criar desculpas. Assim, né? Não, vai lá e faz, cara. Né? E ao fazer você vai aprender. Né? Às vezes você vai aprender, inclusive, que aquilo não era tão legal assim. Aquela ideia que parecia legal na sua cabeça não é tão legal quando coloca na prática. Tudo bem. Né? E tudo bem. Né? Alguma coisa você aprendeu. Então, é isso. Show de bola. Cara, faz muito sentido para mim que eu tô vivendo exatamente esse momento, assim, de learn by doing, né? A gente até, quando ensinava design thinking lá na ensaio, fazia cursos, era sempre assim. E a pessoa ficava assim, como assim eu vou ter que ir pra rua e ouvir o motorista do cara que eu vendo seguro? Sabe, a gente falava, não, então, é exatamente assim que você vai aprender. Né? E criar um protótipo, testar, né? Tem toda a ligação aí, né? E a ciência também entra nisso, né? A criação de hipóteses, e aí eu valido isso no mundo real. Experimentos, exatamente, observação, né? Ir para campo, né? O conhecimento científico também tem essa dinâmica do fazer. Né? Então, acho que sim, essas coisas se conversam, todas essas coisas se conversam. Sim. Ken, cara, infelizmente a gente chegou ao final. Eu quero só passar para você, então, primeiramente, um agradecimento pelo seu tempo. Hoje eu estava conversando com um amigo, um empreendedor, eu falei para ele, cara,
eu falei para ele, tempo é dinheiro? Aí ele falou, tempo é dinheiro. Eu falei, não, não é dinheiro, porque com dinheiro você não compra tempo, sacou? Então é muito mais importante que dinheiro. Então, assim, então agradecer o seu tempo, a quem está ouvindo aqui até o final, e passar para você, cara, sugestões, palavras finais, e por hoje é isso. Cara, acho que a sugestão eu já dei, entendeu? E é a sugestão que eu dou para os meus mentorados e eu gostaria de dar para quem está ouvindo esse programa. Assim. Coloque um projeto pessoal na rua. Tire um projeto pessoal do papel. Sabe? E faça dele um projeto sobre o qual você não vai ter desculpas para dar. Tá? Porque você vai fazer exatamente do jeito que você acredita que tem que ser feito. Tá? E se não der certo, ou se não atingir os objetivos da maneira que você esperava ou queria, tudo bem. Tá tudo bem. O importante foi você ter feito. Show de bola, Ken. Obrigado, pessoal que está ouvindo. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.